Receba ânimo, graça, força de Deus, que está aqui nesse tema maravilhoso do capítulo 1 de Josué, o versículo 9. Glórias a Deus. Mas eu também quero ler aqui o versículo 6 também. Amém? Que diz assim: Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra sob o juramento que prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés, que te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar esse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para teres cuidados de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Aleluia, uma pergunta. Sê forte e corajoso. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meu Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor por essa palavra maravilhosa, né, amados? Por esse registro grandioso ao qual o próprio Deus, é o próprio Deus que aparece a Josué, e ele diz a Josué: eu não te mandei eu, aleluia, ser forte e corajoso, porque se o Senhor está falando, amados, aleluia, te mandei, eu já te falei, é porque Deus já tinha falado com Josué. Em Deuteronômio 11, em Deuteronômio 31, aleluia, vai aqui dizer. Então isso é uma repetição que o Senhor está falando, né? Quando Deus ele fala em repetição, ele está confirmando e ele está lembrando, ele está falando o que? Com uma intensidade, numa sequência, para que a pessoa possa lembrar, para que a pessoa possa pensar assim: olha, eu já te falei, é Deus dizendo assim: eu já te mandei, eu já te falei. É uma ênfase, né, na repetição. A repetição ela faz com que a gente volte a lembrar e que a gente possa o quê? Pensar assim: não, poxa, Deus já falou comigo isso, Deus já está falando novamente, Ele está me lembrando da promessa. Oh, glórias a Deus, aleluia. E se Ele está repetindo é porque Ele quer que eu lembre, Ele quer que eu não esqueça, aleluia. E isso faz a gente ter ânimo, amados. Isso faz a gente ter esperança, isso faz a gente ter força. Quando Deus ele relembra de uma promessa, quando Deus renova uma promessa, né? Quando Deus ele fala novamente, ele torna a falar. Glórias a Deus. Pode ver, amados, que nas escrituras existem várias repetições. Existem Deus falando com as pessoas e ele sempre fala assim: olha, eu já falei, olha, se lembra disso, se lembra dessa promessa, se lembra que eu já te falei, né? E geralmente quando o próprio Jesus falava com os seus discípulos, ele lembrava: olha, lembrai-vos da mulher de Ló, olha, lembra lá nos antepassados. Ele sempre fazia questão de lembrar. E quando ele falava com alguém, ele queria, sabe, trazer aquela ênfase. Lembra, Santa Márcia? Nem vi que tu tinha chegado, Santa. E aí, assim, quando ele dava aquela ênfase, né, naquilo que ele queria lembrar, que ele queria falar, mas ele falava o nome da pessoa também repetidamente, né? Ele falava, né, Marta, Marta. Ele dizia, né, Simão, Simão, Pedro, Pedro, né? Ele falava assim, sabe? E ele costumava dizer assim também, né? Na verdade vos digo, né? Então, assim, é uma ênfase, amados, é uma repetição, é Deus dizendo: olha, eu já não te mandei eu. Então, assim, quando Deus aparece para Josué, glórias a Jesus, ele aparece e ele fala assim, ele está fazendo essa ênfase: olha, não te mandei eu não já te disse, aleluia, Josué, que eu estaria, assim como eu tive com Moisés, eu também estaria contigo, eu estarei contigo. Então ele disse: tão somente ser forte e muito corajoso. Glória a Deus, aleluia. Veja, amados, que a ordenança de Deus na nossa vida é ser forte e é ser corajoso. Então veja, a coragem, ela tem que ser desenvolvida por nós, né? Nós temos que desenvolver coragem e nós temos que desenvolver o ânimo, um bom ânimo e ser forte.
Jesus também ele deu essa ênfase, ele falou isso lá em João 16, né? O versículo 33, né? Esses dias eu preguei sobre isso, ele fala, olha, no mundo tereis aflições. Ele quando começou a falar com os discípulos como que seria a sua jornada, que era necessário ele ir embora, e ele começou a falar, ele começou a fazer as instruções, as últimas instruções para os discípulos, e ele estava falando aquilo, olha, eu estou falando isso para vocês ter ânimo. Olha, eu estou conversando com vocês aqui, e eu estou aqui dando essa ênfase, que é preciso que vocês tenham ânimo, porque no mundo vocês vão ter aflições, mas eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. Aleluia, porque eu estou instruindo vocês e dando instruções que vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Então, do mesmo modo, Deus está falando com Josué, olha, Josué, seja forte e corajoso, não te desanime, eu não vou te deixar, eu vou estar sempre com você, mas vai ter dificuldades, e assim como Moisés, ele teve dificuldades, assim como ele veio trazendo o povo até aqui, não foi fácil, então você também que vai ter que ser muito forte, muito corajoso para continuar conduzindo esse povo. E aí, da mesma forma, Jesus vem dizendo aos discípulos, olha, vocês agora vão ter que continuar essa jornada, eu vou para o meu Pai, e vocês vão ter aflições, vai ser difícil, mas olha, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele diz aqui, olha, Josué, tenha bom ânimo, seja forte, seja corajoso, porque eu vou estar contigo. Glórias a Deus, aleluia. Então é necessário que quem venha desenvolver o que? O ânimo somos nós. Quem tem que se animar sou eu, amado. É você. Você que tem que o quê? Tomar a tua cruz e andar. É você que tem que saber que Deus é contigo. Você tem que saber o seguinte, ó, ele já dispensou uma palavra. Ele dispensou uma palavra para Josué. E ele disse assim, olha, eu vou estar com você. Assim como eu tive com meu servo Moisés, eu serei contigo. Então veja, a palavra já foi dispensada. A palavra já foi, amado, liberada na vida dele. Eu tô contigo, Josué. Eu quero que tu entenda que assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu vou estar contigo. Então quer dizer, você não vai estar sozinho. Então a mesma palavra que o Senhor falou para os discípulos, olha, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu estou dizendo isso para vocês em mim ter paz. Agora vocês também vão ter que se esforçar. Vocês vão ter que ter ânimo. Vocês vão ter que ter coragem. Porque as coisas vão ser difíceis sim daqui para frente. Porque pensa, amados, o grande líder do povo judeu morreu. Né? Quando nós iniciamos aqui a leitura do Josué capítulo 1, a primeira coisa que você lê, Josué 1:1, está dizendo assim, ó, sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, o seu servo é morto. Ó, o livro já começa dizendo assim, ó, o seu líder morreu, né? Mas ele disse assim, ó, dispõe-te agora e passa o Jordão. Então assim, nós vemos o quê? Amados, ninguém vive para sempre. Ninguém vive para semente, como diz, morreu, está morto. E agora o povo quer um novo líder. Porque, amados, é assim, se morrer um líder, né? Quando morre o líder, quando morre o cabeça, fica todo mundo o quê? Desordenado. E agora? Quem vai ser o sucessor? E agora? O que vai vir agora? Morreu o líder. Tem que ter outro. E agora? Como é que vai ser? Né? Fica aquela coisa. E aí, a responsabilidade realmente de Josué era muito grande. Porque pensa, Moisés era o grande Moisés, né? Um grande homem de Deus. O respeitado. O povo, né? Naquele deserto, aprendeu o que? A respeitar Moisés, o grande líder que ficou tanto tempo com eles, não é verdade? E agora, amados, para Josué seria difícil, porque ele era o segundo, né? Era o substituto, era o segundo. E aí, né? Você tinha que ter o quê? Tinha que, meu Deus do céu, se o Senhor não for comigo, e agora, né? Meu Deus do céu, todo mundo agora vai olhar para mim. Todo mundo agora vai esperar de mim algo, porque eu sou o sucessor do grande homem de Deus. E a mesma coisa os discípulos. Aí você vai olhar para os discípulos. Jesus está dizendo assim, ó, estou preparando vocês aqui porque eu vou embora. Ele falou abertamente, olha, eu vou ser entregue agora na mão aqui, né,
do povo, eu vou ser entregue, eu vou morrer. E eu vou para o meu pai. Vocês vão ter que ficar no meu lugar. Né? Amado, pensa, porque nós somos amados agora. Esses dias eu preguei isso também, eu falei assim, gente, nós somos o único Jesus que essa geração quer ver. Nós somos o Jesus que alguém quer ver. Igual, Jesus disse assim, ó, agora vocês vão ficar aí, mas eu vou estar com vocês. E Jesus habita em nós, amados. Nós somos a casa de Deus, somos o templo do Espírito Santo. Né? O Jesus que essa nação quer ver, que o Brasil quer ver, que né, a tua igreja quer ver, que o teu vizinho quer ver, é você. Jesus já foi para o Pai, disse assim, agora mas vocês vão lá e façam as mesmas obras. As obras que eu fiz, vocês as farão, e as farão ainda maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Ele diz, vocês vão ficar no meu lugar. Amados, essa unção, esse poder, essa autoridade que Deus deu para o líder Josué, que Deus deu para os discípulos, Deus deu para nós. Quando nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, nós recebemos o quê? Poder. Recebemos a autoridade para ir e fazer as mesmas obras que esses grandes líderes Moisés fez, que Josué fez. Então por isso ele diz, seja forte e corajoso, tem de bom ânimo, eu estou contigo. Aleluia. E as mesmas obras que Moisés fez, Josué, você vai fazer. As mesmas obras que Jesus fez, você vai fazer. Amados, não somos diferentes. A mesma palavra liberada para eles é liberada para nós hoje. Então somente seja forte e corajoso. E cuide de fazer tudo que está escrito nesse livro. Aleluia. Da lei. Porque eu estou contigo por onde quer que tu andares. Então a mesma palavra é liberada também para os discípulos. E é liberada para nós. O Senhor disse, pessoal, agora eu vos envio a voz. Ó, eu vos envio no meio de serpente. Eu vos envio no meio aí, ó, de lobos, vestido de ovelha. Tomem cuidado. Não se esqueça do que eu falei. Guarde as minhas palavras. Porque do mesmo modo que eu fiz os milagres e maravilhas, eu vou fazer também no meio desse povo agora através de vocês. Vocês agora são o meu templo. Vocês agora carregam a minha presença. Veja, a arca do Senhor carregava a presença de Deus. Mas agora, amados, a arca, você vê que a arca sumiu, né? Ninguém acha a arca. Por quê? A presença de Deus agora está em nós. O Espírito Santo desceu e nós estamos agora nessa nova geração, estamos agora nessa nova dispensação da graça. Aí vem, a lei já passou. Jesus disse, a lei foi até Moisés. Os profetas foi até João. Agora nós estamos numa nova dispensação. A dispensação o quê? A dispensação da graça. A dispensação o quê? Do Espírito Santo. E esse Espírito, eu não habito em templo feito por mão, eu habito em vós. Vocês são o meu templo, vocês carregam a minha presença. Ei, Santo de Deus, você carrega a presença de Deus. Você carrega a presença do Espírito Santo sobre o teu ombro. Você carrega a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Então isso quer dizer o quê? Que por onde você passa, a presença de Deus vai junto. Por onde você anda, aleluia, ele diz, ó, por onde quer que andares, eu estou contigo. Aleluia, era necessário que naquela época, mas Deus falava com eles. Veja, Deus falava face a face com Moisés. E aqui com Josué, aleluia, o anjo do Senhor apareceu a Josué. Aleluia, disse assim, ó, eu também estou aparecendo a você, e eu estou dizendo, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu estou sendo contigo. Aleluia, não te desanime, porque eu estou contigo por onde quer que você anda. Aleluia. Aonde você for, eu estou contigo. Então veja, amados, era uma palavra que era liberada naquela época. Veja, não tinha as escrituras para eles lerem. Não tinha, amados, aleluia. Nessa época não era a época dos profetas, então não tinha profeta para falar. Tinha que ter o quê? Intimidade direta com Deus para você ouvir a voz de Deus. E Josué ouvia a voz de Deus. Josué, aleluia, ele aprendeu com Moisés, ele amava a presença de Deus, vendo o quê? Ali junto com Moisés, ele era realmente assim, um jovem abençoado, era diferenciado, e por isso que Deus o escolheu.
né? E aí Deus apareceu também para ele, assim como apareceu para Josué. Glórias a Deus. Então veja, há um diferencial na vida dele. Então, amados, há um diferencial na vida de quem busca. Há um diferencial na vida de quem está atento para ouvir a voz de Deus. Veja que hoje não é diferente. E hoje nós não estamos mais nesse tempo da lei, não estamos mais no tempo do profeta, mas nós estamos no tempo da graça, amado. E esse tempo da graça de Deus, aleluia, ele é muito melhor e superior a esse tempo. Porque tem pessoas que pensam assim, meu Deus do céu, quem dera nós estávamos lá como Moisés, né? Que ouvia, falava com Deus face a face. Quem dera nós estávamos nesse tempo aí dos profetas, que né, Elias orava e o fogo descia do céu. Aleluia! Quem dera nós estávamos no tempo com Jesus, porque eles andaram e caminharam com Jesus. Eles viram o próprio Jesus, aleluia, andando com eles, fazendo milagre. Aleluia! Mas aí Jesus vai escrever, amados, aleluia, glória seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ele lá nos evangelhos ficou um registro que ele disse assim, olha, bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Bem-aventurado é aquele que por causa das escrituras hão de crer em mim. Aleluia. Eu vou dizer a vocês que eles queriam, aleluia, oh, glórias a Deus, estar nesse momento aqui, ter esse privilégio que eles vão ter aqui. E Jesus está falando de nós, amados, de nós. Olha o privilégio que nós temos. Meu Deus do céu, nós temos as escrituras para ler. Ai, bendito seja Deus, que eu estou sentindo a graça do Senhor aqui, porque eu lembrei o que da escritura, aleluia, que aleluia, o apóstolo Paulo vai dizer essa escritura maravilhosa. Ele fala assim, aleluia, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ele disse assim, agora eu entendo, aleluia, o mistério que estava oculto há tanto tempo, agora foi nos aberta a revelação do mistério que estava oculto em Cristo há muito tempo. Que revelação é essa? Que revelação é essa? Aleluia! É o próprio Jesus, o Espírito Santo, o Espírito da graça, que desde os tempos antigos eles falaram a Moisés, falaram a Josué, falaram aos profetas, e agora essa riqueza da glória, essa coisa linda está diante dos nossos olhos, porque ele é o verbo vivo que desceu do céu. Ele é a imagem, aleluia, das coisas futuras que estavam em sombras, aleluia, sendo revelado para nós, para o povo de Israel. Eles, amados, eles viveram só as sombras das coisas futuras, e o futuro chegou a nós. Que futuro é esse? A revelação divina do Espírito Santo, do tempo da graça, que foi o Jesus vindo em carne. E aí João lá, nós vimos a sua glória, aleluia. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aquele que estava no seio do Pai desceu a nós, e nós o vimos, nós o contemplamos. Aí eu acho lindo que o apóstolo Paulo, gente, o apóstolo Paulo não andou com Jesus, não. É porque assim, o apóstolo Paulo é tão conhecido, né? É que a gente pensa que ele viu Jesus e andou com Jesus também. Não! O apóstolo Paulo viu, ele se considera assim, eu sou o último dos apóstolos. Eu sou o último, porque eu não andei com ele. Eu não vi como ele viu. Só que eu indo a caminho de Damasco para matar quem o servia, pela minha ignorância, porque eu não sabia, não o conhecia, ele apareceu a mim. Quer dizer, ele ouviu a voz, né? A Bíblia vai dizer que em Atos, né, capítulo 9, na conversão de Paulo, que ele ouviu uma grande voz e ele caiu do cavalo, e é uma luz. Ele ouviu uma grande voz e viu uma luz. Ele só viu uma luz. E a luz era tão forte, que deixou o apóstolo Paulo cego. Ele ficou cego, amados, porque foi um clarão muito grande que de repente veio, e nisso ele caiu ali, e ele ficou cego. E ele ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ali que foi o encontro, amado. Então veja, foi depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, né? Que teve ali todas aquelas coisas, né? Do primeiro mártir, que foi, né? O querido diácono da igreja, né? Os irmãos que não sabem, Estevão era diácono da igreja. Amados, ele foi apedrejado, e Paulo estava ali consentindo com a morte de Estevão. Então, quer dizer, foi bem depois, né? Um pouco depois. E que ele é surpreendido por essa grande luz, porque o próprio Jesus, que é a luz, aleluia, que ilumina, né? Aleluia, ele é a luz do mundo, né, amados? E a forte luz que você não consegue nem acessar. Essa forte luz apareceu para ele e deixou ele cego. Então, ele só ouviu. Mas quem é que fala comigo? Eu sou o Jesus.
que tu tá perseguindo, Saulo? Eu sou esse Jesus aí que tu quer matar aí, os meus seguidores? Eu sou Jesus, tu tá perseguindo a Jesus, rapaz. E aí ele cai, né, amado, e se converte, tá essa linda história maravilhosa. Então veja, amado, foi ele que escreveu, amados. Foi ele que escreveu. Ele escreveu assim: nós somos muito mais bem-aventurados. Eu falei, quem entende esse evangelho da graça, ele está muito mais bem-aventurado. Ele fala assim: nós que conhecemos o ministério da graça de Jesus, nós somos maravilhados. Quando ele descobriu isso, amados, entendeu? Quando ele descobriu isso, ele ficou sobremodo maravilhado, entende? Porque ele descobriu assim: meu Deus, é aquele, porque ele entendeu, porque assim, Deus pegou quem, né, amado? Porque Deus é, como diz, né, Deus é a própria sabedoria, né, amado? Ele é fenomenal, ele sabe do princípio e o fim, né? Ele é o alfa, ele sabe tudo do princípio, desde o começo, né? Ele sabe o final. Então, ele pegou quem? Ele pegou logo Paulo para ser o principal dos apóstolos, a escrever as cartas, né? E a escrever praticamente o que nós conhecemos aqui, né? O Novo Testamento quase que todo. Por quê? Porque ele conhecia de tudo. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele era fariseu dos fariseus. Ele era um homem estudado e muito inteligente. Deus pegou qualquer pessoa, não. Deus pegou um homem inteligente. Por quê? Depois ali ele começou a estudar. E como ele estudava os pergaminhos, ele estudava tudo, amado. Então quando ele conheceu a graça que está em Cristo, aí o que ele escreveu? Ele disse assim: gente, eu considero agora esterco. Eu considero agora tudo que eu aprendi não é nada e comparado a ele, e comparado a quem ele é, porque ele é tudo. Ele descobriu a maior graça, ele descobriu o maior tesouro. Jesus Cristo é o tesouro escondido, amados, que toda a Escritura fala. Ele é esse tesouro escondido que toda a Escritura fala. Ele é a imagem do Deus invisível. Aí ele fala aqui, em Colossenses capítulo 1, que eu abri aqui, que eu estava para lembrar desse ministério aí, ele fala assim, o versículo 15: Este é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, os céus, a terra, as coisas invisíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, principado, potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele chegou a essa conclusão, entendeu? Por causa do estudo que ele tinha, por causa que ele conheceu primeiramente o que? O Deus de Israel, o único Deus, e por causa que ele conhecia tudo, por isso que se deu a ordem, falou: vai lá e mata aqueles crentes, porque esses cristãos aí, que são seguidores desse Jesus aí, porque para os judeus Jesus era um herege. Crucificaram Jesus porque consideravam ele o quê? Que ele, né, transgrediu a lei, porque ele se declarava igual ao Pai. Eles não aceitavam isso, porque eles não entendem. Até hoje os judeus lá, que estão lá, estão na antiga lei, eles não acreditam, e eles estão esperando o Messias até hoje. E o Messias que vai vir lá é o anticristo, os irmãos já sabem disso. E aí o que acontece? Quando Deus pega, né, Deus inteligente, eu falei: eu vou pegar o grandão, eu vou jogar esse grandão lá na terra, vou fazer ele ficar cego e vou fazer ele entender quem eu sou. Que eu sou antes de todas as coisas, que eu sou o Deus do Gênesis ao Apocalipse. Ele vai entender agora. E quando ele entende isso, aí ele começa a escrever, né? E ele fala, e ele diz assim: meu Deus. Ele começa a escrever. Tudo subsiste nele. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Ele é o primogênito dos mortos. Para quem todas as coisas ter primazia, né? Em todas as coisas ter primazia, ele ressuscitou. Porque aprove a Deus que nele subsiste toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranho, inimigo, sem entendimento. Tu vê nós, né? Tô falando de nós aqui.
Porque, os irmãos sabem, ele era judeu. Então, o judeu já é considerado um povo de Deus. Quem não é judeu que somos nós, somos inimigos, né? Somos pessoas que vieram da descendência maligna, né, amado? Nós, povos não alcançados, né? O povo pagão, nós somos povos pagãos. Ele fala assim, inimigos, sem entendimento nas obras malignas. Mas agora, porém, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para vos apresentar perante a Deus como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha o que Jesus fez por nós, né? E se é que permaneceres, então, na fé, alicerçado nessa fé, não deixando de se afastar dessa esperança do evangelho, que vocês ouvistem até o início do fim, então toda criatura debaixo do céu e da terra, disse, eu, Paulo, me tornei ministro. Então, ele disse assim, e agora eu me regozijo pelos meus sofrimentos. Eu agora tô alegre, porque eu entendo por que eu tô sofrendo, né? Porque Deus me dispensou essa confiável graça, esse favor de cumprir no ministério, né, de Deus ainda. E de conhecer o quê? Com a riqueza da sua glória entre os gentios e entre os judeus. Que Cristo em vós é a esperança da glória. Então é esse que eu estou anunciando, é esse que eu estou falando, ao qual todo homem é ensinado com sabedoria. E temos essa perfeita sabedoria em quê? Em Cristo. Eita, glória a Deus, aleluia. Eita, glória. Aí ele vai falar aqui, eu gostaria que vocês soubessem disso. Que vocês soubessem disso, Qual a riqueza dessa glória? Qual esse entendimento do ministério em Cristo? Porque todos os tesouros da sabedoria que estavam ocultos, agora estão descobertos. Que é o quê? Cristo Jesus, amado. Então, ele entendeu isso, amado. Que todo o ministério que antes estava oculto, agora foi revelado em Cristo Jesus. Ele é o cumprimento de tudo, amado. Ele é o cumprimento de tudo. Então, assim, nós ficamos maravilhados com isso, porque tudo que estava oculto, tudo que estava lá no Antigo Testamento, que foi escrito pelos profetas, tudo termina em Cristo. Tudo termina em Cristo. Então, é um grande privilégio, amado, nós estamos nesse tempo que nós estamos hoje falando da palavra de Deus. Nós somos mais privilegiados do que eles, entende? Mais privilegiados do que eles. É isso que o apóstolo Paulo falou. Porque eles queriam estar nesse tempo que estamos agora. Que a gente entende tudo. Que nós entendemos que ele veio, que nós entendemos o porquê ele veio, que nós entendemos do Gênesis, Apocalipse, a lei, e entendemos o tempo da graça. Eita glória! Então, amados, por causa disso, seja forte e corajoso. Ele diz, por causa disso, se alegrem. Por causa disso, amados, sejam muito fortes e corajosos, não te desanimes, porque o Senhor teu Deus está com vocês. E agora não só o quê? O Deus que eles conheciam do Antigo Testamento, que era só o Deus que falava, mas, muito mais agora, amados, do que os profetas que ouviam a voz de Deus, aleluia, e se guiavam. Muito mais agora do que os discípulos de Jesus, que ouviram o próprio Jesus falar. O apóstolo Paulo disse assim, agora nós temos o quê? Nós temos tudo isso, nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos agora o Espírito Santo. Veja, porque o povo lá atrás não conhecia o Espírito Santo, amado. Para eles o que? Um só Deus. Não conheciam falar de Jesus, nem conheciam o Espírito Santo. Amados, você tem ideia? Nós nesse tempo agora, nós conhecemos tanto o Pai, nós já ouvimos falar do Filho e nós não só ouvimos não, nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Aí foi isso que o apóstolo Paulo prega e também o apóstolo, Pedro, ele vai entender que o Espírito Santo poderia ser recebido sobre o nosso corpo em forma de poder, de virtude. O Espírito Santo desceu sobre eles, lá no Pentecoste, Atos 2. E quando o apóstolo Pedro, ele vai na casa de Cornélio, no capítulo 10 de Atos, amado, e ele vai entender que o Espírito Santo desceu também sobre os gentios, que era Cornélio, era um gentil.
Quando ele entende que o Espírito Santo queria descer sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, não importa grego, judeu, gentil, preto, amarelo, branco, não importa a nação, lugar, não importa o lugar, não importa onde, não importa quem. Que ele entendeu isso, né? Que, eita glória, que o Espírito Santo quer descer sobre todo ser humano. Aí, amados, é isso aí. Então é esse ministério que nós estamos vivendo agora. Então nós somos mais bem-aventurados que eles, porque eles escreveram as escrituras para nós, né? Escreveram o Novo Testamento. E quando nós pegamos esse conjunto todinho, amados, por que é que nós ficamos desanimados? Aí você vai perguntar, por que é que tu tá desanimado, homem? Mulher, por que tu tá triste? Por que você tá sem esperança, sem ânimo? Ei, com muito menos lá atrás, eles sofreram e permaneceram, sem ter escritura para ler. E hoje nós temos as escrituras para nos consolar. Nós temos hoje todo esse caminho, amados, para percorrer e dizer, meu Deus, eu preciso ter bom ânimo, eu preciso me animar, eu preciso ficar contente e alegre, porque eu posso ter de Gênesis a Apocalipse para ler, me inspirar e me animar, porque esses guerreiros de Deus, né, foram fortes, amado, foram corajosos e foram até o final. Então seja forte e corajoso, não temas, tem de bom ânimo, porque o Senhor nosso Deus está conosco, e Ele está conosco na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amado. Quer mais, né? Quer mais do que isso, não? Está conosco na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo, porque talvez eles não conheciam isso, amados, não tinham esse entendimento, mas hoje nós temos esse entendimento, que o Senhor não está somente conosco, mas Ele habita em nós. Ele está conosco, nós ouvimos a sua voz, Ele ainda habita em nós, amado. É um privilégio grande, né? Privilégio muito grande. Ele está conosco. Então, amados, por onde você vai, anuncia Cristo, este crucificado, porque Ele habita em você. E você eu e você somos o único Jesus que alguém vai ver hoje. O único Jesus que alguém quer ver, Ele quer ver manifestar em você. Temos o mesmo poder que Jesus tinha, o poder de pregar, nós temos o poder de curar, nós temos o poder de ministrar todos os dons do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Agora, o nosso privilégio maior porém a cobrança será maior para nós. O nosso privilégio maior porém a cobrança para nós será maior também, amados. Porque eles não tinham o entendimento completo e nós temos. Então a cobrança, é por isso que, eita meu Deus, em Hebreus capítulo 10, vai escrever lá o escritor de Hebreus, né? Ele vai escrever, pensa que o castigo vai ser sem, o castigo vai ser sem misericórdia, amado, porque quem pisou o Filho de Deus, pela lei de Moisés se morria, né? Morria, pela testemunha você era morto. E na lei de Jesus? Na lei da graça? Ai daquele que pisar o sangue, profanar o sangue de Cristo, amado. Porque o Senhor não teve piedade nem dos anjos, que dirá de nós. Então tá lá, é só ler Hebreus 10 que o negócio é sério, né? Então, amado, nós não teremos desculpa, nós não teremos, né? O castigo para nós vai ser sem misericórdia, como diz, né? Que é aquele que conheceu a Escritura, se virar as costas, né? Ih, meu Deus do céu, vai ser difícil, né? Então nós temos esse privilégio, mas também muita, amado, muita responsabilidade de pregar o verdadeiro evangelho, porque ai daquele que falar ou fizer, né, amado, errado, né? Então vamos a Deus. Eu quero, glórias a Deus, aqui encerrar a minha participação, agradecendo essa rica oportunidade, né, de estar pregando essa palavra. E vai ficar registrada aqui, ó, no YouTube também, Projeto Vale da Esperança. Vocês vão poder depois acessar. De Deus, amém, amado?